Boa noite. Pois é, como a nossa companheira Rita falou, nós vamos iniciar hoje uma viagem em 5 etapas sobre a obra, Memória de um Suicida, que foi considerada uma das 10 mais importantes da doutrina espírita no século XX. E é uma obra realmente muito emocionante, avassaladora até pelas informações que traz. Não traz só informações sobre suicídio, ela é uma obra muito mais vasta, vamos dizer assim, em termos doutrinários, avança em outros campos também, além da questão da valorização da vida. E essa obra, Memória de um Suicida, ela foi recebida pela médium Ivone do Amaral Pereira, ou Ivone Pereira, através do espírito Camilo Cândido Botelho, que nós sabemos que é o escritor português Camilo Castelo Branco. Há uma explicação, a própria dona Ivone explicou que quando ela começou a receber essa obra, aos 26 anos de idade, não possuía ainda o conteúdo doutrinário necessário para aceitá-la, tanto que ela achou que fosse uma mistificação. Então ela não quis levar ao público e não quis colocar o nome do Camilo. Ele, quando se apresentou a ela e ao passar a obra, ele pediu que fosse colocado o nome dele, Camilo Castelo Branco. Mas ela, por cautela, por estar ainda indecisa, resolveu colocar o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Nós sabemos hoje, que é o escritor Camilo Castelo Branco. Dona Ivone do Amaral Pereira viveu entre nós entre 1900 e 1984. Ela que trazia já na sua bagagem reencarnatória 2 suicídios. Foi uma vida complicada, uma vida difícil para ela. Hoje nós resumimos a vida dela, porque nós vamos falar um pouco mais sobre ela no último encontro. Se resumir em 2 horas parece muito fácil, mas ela teve provações, possuiu expiações muito difíceis na vida, exatamente porque ela se suicidou por afogamento em 2 oportunidades. Então, como Ivone do Amaral Pereira, ela recebeu essa grande obra do escritor Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, que viveu no século XIX, entre 1825 e 1890. Bom, vamos conhecer então um pouquinho, bem resumidamente, aqueles que não conhecem, logicamente, a vida do escritor português Camilo Castelo Branco, um dos mais importantes da literatura portuguesa e mundial, porque ele é conhecido mundialmente. Então, ele foi jornalista, historiador, poeta, tradutor, romancista, cronista, dramaturgo e crítico. Quase nada. Nasceu em Lisboa em 16 de março de 1825 e foi registrado como filho de mãe não conhecida, talvez pela origem humilde dela, da mãe, que era uma doméstica da casa de seu pai, filha de pescadores. Aos 2 anos de idade ficou órfão de mãe e aos 10 anos faleceu o pai. Com 16 anos casou-se pela primeira vez, teve uma filha aos 16 anos. Esse casamento, fruto de uma paixão juvenil, durou menos de 1 ano, aquele arroubo da juventude. Ele casou, depois ele deixou a esposa e a filha, voltando a morar com uma das suas irmãs, com sua irmã. Tendo caráter instável e agitado, ele manteve outros relacionamentos. Inclusive teve outra filha de uma relação amorosa com uma prima. E vocês acreditam que, mesmo tendo esse relacionamento com a prima, ele teve uma fé com uma freira? No mesmo momento que tinha esse relacionamento com a prima, ele também se relacionou amorosamente com uma freira. Então, realmente, ele era bem instável, e agitado. Vamos dizer assim, instável. Para não usar outros termos, não é isso? Vamos usar como instável o Camilo. Ele tentou cursar medicina, mas não deu continuidade, pois faltava muito, uma vez que era mais assíduo frequentador dos ambientes boêmios do que das aulas, que quase a gente não vê isso hoje. Isso foi só no século XIX, tá? Hoje em dia não existe mais isso. Então ele não faltava muito, não deu realmente continuidade,
cursou cerca de 2 anos e largou o curso de medicina. Como tem formação católica, em 1850, aos 25 anos de idade, entrou para um seminário por conta de uma desilusão amorosa. Ele estava desiludido porque a mulher que então amava, Ana Plácido, havia se casado com outro homem. Ela foi realmente a grande paixão dele. Nós vamos depois, lá no outro encontro, ver o encontro dele no mundo espiritual com ela, com a Ana Plácido, que acontece em um determinado trecho do livro. Foi realmente a mulher que ele amou, de verdade, tanto que ele fugiu com ela, né? Deixando o seminário, ele seduziu a Ana Plácido, os dois tendo fugido. Por isso ficaram presos cerca de 1 ano, os dois. Ele pelos crimes de adultério e rapto, e ela por adultério. Depois foram absolvidos e passaram a viver juntos. Tiveram 3 filhos. O primeiro, ainda há dúvida se realmente era filho do Camilo ou do marido dela, né, de quem ela estava casada. Mas, quando ele desencarnou, esse filho mais velho, Camilo, chorou muito. Então, há uma desconfiança de que era filho dele, realmente não era filho do primeiro marido dela. Aqui é uma fotografia, ela, um dos filhos e ele. Aqui uma litografia do Camilo mais jovem. Ela aqui mais madura, Ana Plácido. Ela e os 3 filhos. E o cachorro, logicamente. Bem, a produção literária do Camilo é composta de mais de 100 obras. Foi um escritor ele foi o primeiro escritor português a viver exclusivamente da literatura, das suas obras. Foi o primeiro. Ele foi realmente um marco na literatura portuguesa. Então, a maior parte delas, essas são novelas satíricas, de mistério ou terror, novelas históricas, romances históricos e dramas passionais, né? Casos de amor. Então, aqui nós temos 3, dentre as 100, 3 obras dele. O Judeu, que foi um romance histórico. Memórias do Cárcere, que ele escreveu quando estava preso. E o mais conhecido, o mais famoso, que é Amor de Perdição. Então, neste livro aqui, você já tem 2 suicídios. 2 personagens do livro se matam. Então você já vê que o suicídio acompanha, de alguma forma acompanha o Camilo já na vida encarnada dele. É um livro muito interessante, este livro aqui, né? Drama passional bem denso mesmo. E quem não leu ainda, recomendo que leia, porque é um livro muito bom, um romance muito bom, considerado a sua obra-prima, Amor de Perdição. Seu estilo de escrever, muitas vezes, anárquico e polêmico, lhe trouxe algumas inimizades, tendo por isso que esconder-se. Algumas vezes ele se refugiava, porque como ele escrevia de uma forma muito incisiva, às vezes ele angariou alguns inimigos e precisava se esconder, literalmente se esconder. Em 1865, aos 40 anos de idade, ele começou a perder a visão. Foi um processo lento, né? E somado a isso, as dificuldades financeiras e problemas com os filhos, porque um dos filhos dele se tornou alcoólatra, um outro era muito irresponsável e teve muita dificuldade com os 3 filhos. Ele entrou em depressão por conta da perda da visão, porque ele vivia da literatura. Então, como é que ele ia escrever sem ter a visão? Um dia, em uma consulta médica, em que ele ouviu o médico dizendo para Ana Plácido que realmente era irreversível a cegueira dele, ele não resistiu, né? E em 1º de junho de 1890, aos 65 anos, ele deu um tiro no ouvido direito. Sobreviveu ainda mais algumas horas, mas veio a falecer. Tem todo um processo de vidas passadas nessa cegueira que nós vamos descobrir também no decorrer do seminário. Então, em 1º de junho de 1890, com 65 anos, ele entrou na vida espiritual por essa porta equivocada, né, do suicídio, aos 65 anos de idade. Bom,
O primeiro contato da Dona Ivone, da médium, com Camilo foi em 1926, em Minas Gerais. Então ela era muito jovem, 26 anos apenas, não é? E foi 36 anos após ele ter se suicidado. Foi o primeiro encontro com ela, primeiro contato, e que depois nós vamos ver que quando a Dona Ivone se suicidou pela segunda vez, Camilo estava encarnado. Então o suicídio dela, da Dona Ivone, repercutiu muito em Lisboa, porque ela se suicidou em Portugal. Então há uma relação, a família dela era muito conhecida em Portugal, daí a aproximação dele, não só pelo fato dela ter sido suicida, mas também porque eles se conheceram numa vida como encarnados, né? Então, a primeira edição do livro foi apenas em 1954. A história do livro dá um seminário. A história da primeira edição desse livro já dá para ficarmos aqui um mês inteiro falando sobre isso, porque é uma história muito interessante, a história desse livro. Mas a primeira edição, na década de 50, um livro que hoje ainda muita gente tem dificuldade de aceitar, mesmo dentro da doutrina espírita. Vocês imaginam na década de 50, em que não havia todo esse estudo doutrinário que nós temos hoje, que o espiritismo é uma doutrina evolucionista, evolutiva, né? Então nós temos hoje coisas que na década de 50 não havia, e por isso demorou tanto para sair o livro, até por conta das limitações da própria médium. E existe um livro que nós vamos abordar também no último encontro, novamente, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, onde existem algumas entrevistas com a Dona Ivone, antes dela desencarnar, logicamente, ela é encarnada. Então, na sexta entrevista, ela diz o seguinte sobre o livro: Camilo escreveu sem método, sem organização, como se não pensasse na publicação de um livro. Era um desabafo. Quando ele se aproximou dela, ele queria desabafar, falar, instruir também as pessoas, porque ele havia deixado um romance com suicidas, né? Então ele, como Leon Tolstói, o escritor que escreveu Ana Karenina, e que a personagem principal se suicida, no mundo espiritual ele ficou muito aflito para fazer um trabalho de valorização da vida, porque deixou uma obra em que falava de suicídio, e é mais suicídio por amor, suicídio sentimental, que ainda hoje algumas pessoas ainda valorizam, né, esse tipo de suicídio. Então ela diz que Camilo escreveu como se fosse um desabafo. Ele não tinha propriamente uma feição doutrinária espírita, o livro. Ele, Camilo, sofria muito e queria, de qualquer forma, se desincumbir daquela tarefa que ele precisava fazer, porque ele também sofreu para escrever. Lógico, ele foi reviver todo um drama dele, né? E Dona Ivone diz assim: o espírito, quando escreve, sofre tudo o que narra, é a regressão de memória. Então ele viveu novamente todo o drama do suicídio, e ela também teve muita dificuldade por ser ex-suicida, né? Teve muitos momentos complicados, teve muito sofrimento, muita angústia da própria médium ao psicografar esse livro. A primeira edição, em 1954, essa aqui foi a primeira capa do livro Memória de Suicida, uma capa histórica. Ela está em uma exposição da FEB sobre Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, a primeira capa do livro Memória de um Suicida. Na introdução do livro, ela diz o seguinte: devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que pressinto se estenderá além da vida presente. Não é o Camilo. Esse livro saiu por conta desse espírito, a quem ela é grata, que é exatamente Leon Denis, considerado Paulo de Tarso do Espiritismo. Ele deu continuidade à obra de Kardec. Então foi Leon Denis que veio e disse para Ivone: nós vamos agora reescrever, não mudar a história, mas colocar uma feição doutrinária no livro para ele poder ser editado. Se ele fosse editado como Camilo narrou, ele não ia ser aceito. Então Leon Denis veio,
É como se ele chamasse Camilo de novo e dissesse: Camilo, vamos dar uma ajeitada neste livro aqui para colocar alguns pontos importantes da doutrina dentro do seu drama. Então ela agradece a Leon Denis por essa participação. Não posso ajuizar, diz ela, quanto aos méritos desta obra. Proibi-me durante muito tempo levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. Então nós, os leitores, é que vamos ou aceitar ou rejeitar essa obra do Camilo, através da dona Ivone. Mas ela diz uma coisa interessante na introdução: de uma coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos Espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo, de Deus. Então ela realmente, quando permitiu que viesse a público, é porque ela teve certeza que da parte dela, pelo menos, houve a presença muito grande e total de Deus nessas narrativas. Então ela entregou o livro dizendo que ela respeitou a doutrina e Deus. Bom, nós vamos então agora para a primeira parte, é dividida em 3 partes. É como se nós fôssemos ler alguns trechos do livro, porque na realidade o seminário é para estimular as pessoas a lerem, quem não leu, ou reler, porque muita gente tem medo. Eu já encontrei várias pessoas dizendo assim: Otávio, eu parei no meio, parei na 10ª folha, não consigo ir mais adiante. Então o seminário também é para isso, não só para divulgar essa obra tão importante, mas fazer com que as pessoas tenham uma outra visão e leiam realmente, porque é um livro muito, muito, muito importante e muito interessante. A primeira parte, chamada os réprobos. O que é réprobo? É aquele criminoso mais infame, mais abjeto, aquela criatura realmente que está numa condição moral a pior, se nós pudéssemos classificar as condições morais nesse sentido. Então, o réprobo é essa criatura, é o criminoso mais baixo, vamos dizer assim. E era assim que Camilo se sentia, por ter perdido a oportunidade da vida. Tanto que a primeira parte, o título é esse: os réprobos. E a partir de agora nós vamos então fazer uma leitura em conjunto de alguns trechos. Se alguém quiser intervir, fazer algum questionamento, fiquem à vontade, tá bom? Então Camilo diz o seguinte: antes disso, nós vamos usar a maioria, não todas as imagens, não é? Vieram deste projeto Imagem, que nós usamos no seminário, nos domínios da mediunidade, que é um trabalho de um grupo de espíritas, onde eles leem algumas obras, né? E esse rapaz aqui, ele é mineiro, ele é desenhista, ele desenha algumas cenas do livro, o Mozart Couto. Foi feito nesse estúdio e é autorizado pela FEB. Por isso, eu não posso passar uma cópia desse seminário, porque eles pedem para que nós não passemos. Da feita que você usa as imagens do projeto Imagem, porque é um projeto caro, você tem que pagar o desenhista, então eles pedem para nós adquirirmos e não repassar gratuitamente, tá certo? Então a maioria dos desenhos que nós vamos ver são do projeto Imagem, outros não, outras imagens que nós vamos usar não são, mas a maioria é desse projeto. Bom, então vamos lá para a primeira parte do livro, Os Réprobos. Camilo diz assim, Camilo Castelo Branco: meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho a subsistência honrada e ativa. Entendi que, se o ente supremo, de quem eu não descria até então, existisse realmente, tal não se daria, porque não quereria certamente desgraçar-me. Não é à toa que o Livro dos Espíritos diz: na origem de todo mal estão o orgulho e o egoísmo. Ou seja, todo mundo pode adoecer, menos eu. Isso é orgulho. Todo mundo pode ter um problema, eu não. Então, como ele não aceitou a cegueira, né,
ele descreu de Deus. Obrigado. Descri porque entendi que, se havia outros cegos, que houvesse, mas que não deveria ser eu, né? Eu não deveria ser. Era assim injustiça, uma finalidade dessa para mim. Então nós vemos aí uma pessoa extremamente orgulhosa, porque não aceitou aquela expiação. Nós vamos ver, quem já leu o livro sabe, que era uma expiação, essa perda da visão. Então ele tirou sua vida, porque não aceitava essa situação. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Quer dizer, ele começou a pensar, e nós sabemos, pelos estudos doutrinários, que no momento que você se sintoniza com uma ideia negativa, é a lei de atração. Você acaba atraindo pessoas assim. Então, deprimidos atraem espíritos deprimidos, pessoas más, criminosas, atraem espíritos do mesmo teor. Ele começou a atrair também espíritos dessa natureza, até porque alguns espíritos queriam que ele cometesse esse ato. Então, como ele diz, a obsessão fatal do suicídio começou a fazer ronda na mente do Camilo, né? A morte estendia-lhe os braços sedutores, falsamente mostrando as minhas concepções viciadas pela descrença em Deus, a paz do túmulo em consoladoras visões. Quer dizer, eu vou morrer, eu vou ficar em paz, porque eu vou para Deus, eu vou para o Cristo, né? Eu vou me livrar dessa dificuldade. Então, é um processo obsessivo que faz com que você ache, pense que você vai se libertar, mas na realidade você vai aumentar o seu sofrimento. Então, essa paz do túmulo que ficava rondando a cabeça dele em consoladoras visões, porque ele previa que lá do outro lado ele estaria bem, fez com que ele falsamente optasse por esse caminho. E aí ele se atirou, né? Quando ele ouviu o médico falando que não tinha mais jeito, ele deu um tiro no ouvido direito, mas não morreu. Vai começar um processo aqui de confusão mental. Só muito tempo depois, lá num outro capítulo que nós vamos ver ainda hoje, é que ele vai entender que ele estava desencarnado e vivo. Porque uma das dificuldades, um dos problemas que o suicida passa é exatamente essa confusão. Será que realmente eu desencarnei? Será que eu ainda estou vivo? Né? Então essa confusão vai começar para ele, porque quando ele se atirou no ouvido direito, ele se viu vivo ainda. Então ele diz o seguinte: enganei-me, porém, com a ideia do suicídio, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel, aquele que abandonou a vida com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo, passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo terrível colapso. Ele teve uma espécie de desmaio. Você imagina, você está com todo o vigor da vida encarnada, de repente você corta esse laço. É um trauma terrível para o espírito. Então ele teve essa espécie de colapso, mas depois retornou à sua consciência. Pouco a pouco, senti-me ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu próprio espírito. Senti-me enregelar de frio. Tiritava. Impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo, provocou-me inavaliável mal-estar. Aquele frio que é o frio cadavérico, é o frio do corpo, que o suicida geralmente sente, né? Nós não podemos generalizar, porque mesmo os suicidas que vão pela mesma forma, eles entram diferente. Então nem todo suicida entra igual, porque há uma série de agravantes e atenuantes que a lei de Deus leva em consideração. Tá? Aqui ele está falando do caso dele. Então ele se sentiu tiritando de frio, como se vestes de gelo estivessem vestindo ele. Faltava-me ao demais o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que uma vez que eu me desejara furtar a vida,
era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Ele achava que não tinha morrido ainda. Então, como ele sentia tudo isso, estava vivo, sentindo tudo, a morte estava se aproximando, com todo o seu cortejo fúnebre de sintomas dilacerantes. É a confusão mental, porque ele não sabia ainda, de fato, que ele estava desencarnado. E o que aconteceu com ele? Ele continuava sem ver, e é um fenômeno interessante, porque ele mesmo se pergunta no livro, como eu sabia das coisas estando cego? Ele se sentia envolto em trevas, mas ele sabia onde estavam as coisas, ele pressentia as coisas, porque aí já vem a questão da vista da alma, entrando aí. Então, era uma confusão muito grande para ele. Como ele sabia, pressentia tudo aquilo, se ele estava sem a visão, continuava cego? Então, ele continuava sem a visão, ferido, porque ele levou a mão ao ouvido e sentia o sangue jorrando, e vivo. Vivo, ele que quis fugir de um problema. Vai acontecer aí a revisão da vida. Ele diz, revi minha vida em retrospecto até a infância, e sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra, sob minha inteira responsabilidade. Ninguém vem para se suicidar, nem para abortar, nem para cometer eutanásia. Nós não viemos para isso. Então, isso foi uma programação extra da reencarnação dele, que infelizmente vai gerar uma série de consequências complicadas para o espírito. Então ele teve esse processo de reviver. Supus-me preso a um leito de hospital ou em minha própria casa. Eu não sabia ao certo onde ele estava. Mas a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada havia nesse momento, os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entraram a me angustiar profundamente. Será que eu estou em casa? Será que eu estou no hospital? Onde é que eu estou? E nesse momento ele não via ainda. Só depois é que ele vai começar a pressentir as coisas. Enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Ele começou a raciocinar. O que eu fiz teve uma consequência muito drástica, porque ele era um homem inteligente e tinha falado sobre suicídio em um dos seus romances. Ele conhecia alguma coisa sobre esse assunto. Bradei por meus familiares, por amigos que eu conhecia, afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou enervando-me. E o espírito está vivo. O médium pode até ouvir, uma pessoa que é médium, sentir, captar essas vibrações do suicida. Mas ele estava no mundo espiritual, gritando, bradando pelos familiares que não ouviam ele. Por amigos, indaguei por enfermeiros, por médicos, que possivelmente me atenderiam, dado que não me encontrasse em minha residência, e sim retido em algum hospital. A ver que me trouxeram para este hospital aqui, por isso que ninguém da minha família vem me socorrer ainda. Chamou por serviçais, criados, fosse quem fosse, que me obsequiar pudessem, abrindo as janelas do aposento, onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões. Ele estava com dificuldade de respiração. Que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me supliciavam o organismo, e alimento e água, porque eu tinha fome e tinha sede. Muito ligado ao corpo ainda. Então, as sensações do corpo no suicida são muito fortes. Muitas vezes, o suicida reencarna ainda com as mesmas sensações do corpo anterior. São precisas várias reencarnações para ele se libertar dessas sensações. Então, tinha fome, tinha sede, queria água, queria alimento. Com espanto, em vez das respostas amistosas, porque tanto suspirava, o que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor. Vai entrar aí a lei de vibração. Os suicidas se atraem pelas suas vibrações animalizadas. Ele começou a ouvir esse vozerio ensurdecedor. Era um coro sinistro, de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas,
como aconteceria numa assembleia de loucos. Então, em vez de vir alguém da família, algum médico, foi esse vozerio enlouquecedor que ele escutou. São as vibrações de atração. É a lei de atração que nós todos estamos sujeitos no mundo encarnado e no mundo desencarnado. Nós atraímos aqueles que nos são afins. Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia despegar-me, porque ele estava no próprio túmulo. E ele vai perceber que essas vozes todas que ele escutava eram exatamente no cemitério onde o corpo dele foi enterrado. Não sei como, ele diz, estando cego, pude entrever, em meio às sombras que me rodeavam, o que existia em torno. Eu me encontrava num cemitério. Mas como assim? Ele se questiona. Como poderia ser se eu não morrera? Acaso não me sentia vivo? Eu estou vivo. Atirei no meu ouvido, mas não morri. Como é que eu posso estar aqui? Né? É a confusão mental. Isso só vai passar lá na colônia, quando ele for resgatado mais de 10 anos depois. Essa confusão mental dele. Não concluir ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações e vejo-me a mim próprio como à frente de um espelho morto, estirado num ataúde dentro de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Aí ele percebeu que ele estava exatamente no túmulo onde o corpo dele tinha sido enterrado. Fugi espavorido, desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, enquanto gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim, e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados para onde quer que eu me refugiasse. E vai acontecer uma coisa interessante. Como ele não sabe ainda se ele está vivo, se ele está morto, o que está acontecendo de fato, ele reviu mentalmente a cena do suicídio para tentar morrer de verdade. Então o livro diz, Camilo reproduziu mentalmente a cena do tiro, como se quisesse tentar uma segunda vez para morrer de fato. Muitas vezes o suicida, ele quer descansar. Como ele não acredita em nada, ele acha que ele vai sumir, ele vai deixar de existir. E ele quer isso, deixar de existir, sumir. Mas nós, depois que fomos criados por Deus, jamais nós morreremos. Nós somos imortais. Então ele reproduziu na mente toda a cena do suicídio. Na fuga precipitada que empreendi, ia entrando em todas as portas que encontrava abertas, a fim de ocultar-me em alguma parte. Quem são essas vozes que vêm atrás de mim? Vagava pelas ruas, tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidade onde meu nome era endeusado como de um gênio, sempre aflito e perseguido. Ele foi então vagando pelas ruas e as pessoas falavam, olha, o Camilo, tão inteligente, tão famoso, se matou, atirou no ouvido. E ele ouvia as pessoas comentando, porque foi um suicídio que repercutiu muito em Portugal no século XIX. Ele ouvia tudo isso e vagava pelas ruas em busca de um socorro. Tornei a minha casa. Surpreendente desordem estabelecera-se os meus aposentos, atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Dir-se-ia que se dispersara tudo. Encontrei-me estranha em minha própria casa. Procurei amigos, parentes a quem me afeiçoara. Dirigi-me então a consultórios médicos. Veja só, ele ainda não saiu daqui, da terra, da crosta, como nós chamamos. Tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria. Sentia febre, loucura, supremo mal-estar, torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Mas a toda parte que me dirigia, sentia-me insocorrido, negavam-me atenções, despreocupados e indiferentes todos ante minha situação, porque ele achava que estava ainda encarnado. Então ele queria que as pessoas o socorressem, mas ninguém o socorria, né? A angústia do suicida. Olha só,
cerca de 2 meses, vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me. 2 meses. Daí, minha gente, é muito importante o Evangelho no lar. Muitíssimo importante. Nós tivemos a grata satisfação de, numa reunião mediúnica, receber uma comunicação de um irmão nosso que se suicidou aqui em Belém. Faz 3 anos mais ou menos isso, e ele veio agradecer os evangelhos no lar que fizemos na casa dos pais dele. Ele veio nos agradecer pelo evangelho, porque vejam só, 2 meses sem sair daqui, nos arredores, né, em Lisboa, nesse estado de revolta, de blasfêmia. Só que vai chegar um momento, isso não pode continuar para sempre, né? E a lei de Deus, da lei de Deus ninguém escapa. 2 meses ele ficou assim. Certa vez, ao dobrar uma esquina, percebeu um grupo de cerca de 200 pessoas, todos suicidas, homens e mulheres, gritando e blasfemando. Mesmo tentando fugir, Camilo foi envolvido por esse grupo. São as vibrações de energia. Ele percebeu aquele grupo de 200 pessoas gritando, blasfemando, e mesmo tentando sair, ele foi envolvido por aquela massa de 200 espíritos suicidas que vinham como num bolo. Eles foram sendo captados pelos espíritos para serem levados dali, daquele ambiente, porque eles podem fazer as pessoas adoecerem se ficarem aqui na região do planeta, né? Então eles precisam sair para irem a lugar apropriado. E ele foi então envolvido por esse grupo de 200 suicidas, homens e mulheres. Ele foi levado de roldão nessa massa. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu. Quer dizer, apesar de não querer, eu fui levado nessa massa de 200 irmãos. E tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Você pega 200 pessoas ali, se perdeu no meio desse agrupamento de suicidas. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. É exatamente esse o termo. Eles foram aprisionados e dali não conseguiam sair. Por mais que você tentasse sair daquele bolo, você não conseguia, porque eles estavam, os 200, cerca de 200, estavam aprisionados por esses irmãos que têm esse trabalho específico de recolher os suicidas do plano carnal. A multidão acabava de ser aprisionada. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sob o lajedo das ruas, e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor, porque realmente é a polícia do mundo espiritual. Existe também assim, polícia. Nós não temos as profissões aqui, as especializações. No mundo espiritual também existem as especializações. Então, ele sentia esses milicianos montados com lanças, conduzindo esse grupo de irmãos. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso e dei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades. Não tem mais isso no mundo espiritual. Não adianta você ter sido juiz, desembargador, prefeito, governador, gari. Não há mais esse tipo de privilégio. Ele tentou se dar a conhecer. Por que eu estou aqui no meio? Eu não sou criminoso para estar preso. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montarias, fechando-nos em círculo intransponível. À frente o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão, no alto do qual flutuava pequena flâmula, uma bandeira pequena. Esse espírito empunhava. A caminhada foi longa, frio cortante, enregelava-nos. Então eles começaram a sair do plano mais carnal para entrar propriamente
no plano espiritual, né? E tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lográssemos arrancar aos nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Começou a afunilar e eles começaram a entrar no que nós conhecemos como Vale dos Suicidas. Então foi afunilando e eles foram se colocando de 2 em 2, né? Chegaram então ao Vale dos Suicidas, uma região de um sofrimento que não adianta nós tentarmos entender. Nós vamos ler, imaginar a situação, mas entender, nós não conseguiremos o sofrimento que existe nesses locais. O chamado Vale dos Suicidas, região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto de vales profundos, porque o Vale dos Suicidas, na realidade, é um aglomerado de vales, cavernas sinistras, solo coberto de matérias enegrecidas, ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, tempestades constantes, inundações, lama, não existe noção de tempo. Há inundações mesmo, o mar adentra, levando as pessoas naquelas águas. Então é terrível, não tem noção de tempo, você perde a noção de tempo dentro desse local. E aí esse vale, que existem outros, não é? Ele engloba suicidas que vêm em sua maioria do Brasil, Portugal, Espanha e colônias portuguesas da África, ou seja, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Então, preferencialmente, são suicidas dessas localidades. Diz Camilo que tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes. As cavernas e ruas eram todas numeradas, porque esse vale ele está sob o comando da colônia Maria de Nazaré. Então, todo mundo que está lá está identificado. E todas as ruas e todas as cavernas, elas são numeradas, porque há uma organização, nada está solto no universo. Jesus falou: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então Jesus está sabendo onde eles estão, né? Ele sabe da miséria de cada um. Então ele vai dizer que as cavernas e as ruas desse local eram todas numeradas, né? Então é um local terrível. Por quê? Porque se aglomeram suicidas de todos os tipos, enforcados, os que se envenenam, e os piores, os chamados retalhados, que são os que se jogam à frente dos trens, dos ônibus, dos carros, né? Então tem suicida de todo tipo, os que cortam os pulsos, e as vibrações são terríveis, porque eles ficam reproduzindo as cenas do momento em que tiraram a vida. Então é um local inimaginável para nós. Existem locais daqui do vale, como nós vamos ver lá na frente, que nem todo espírito consegue entrar. Só, logicamente, o espírito superior, como Cristo, ele vai em todo lugar. Mas tem lugares aqui, pior ainda, do que a superfície do vale. Lugares onde nem todo espírito tem condição de entrar, para resgatar espíritos aprisionados, como foi o caso de Dona Ivone. Ela ficou aprisionada no segundo suicídio, mas nós vamos ver só no último encontro, né? Então é um vale terrível, realmente, cortam os pulsos, que se enforcam, que se afogam. É um lugar de muita dificuldade, realmente. Meus companheiros eram hediondos. Como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas e agonias idênticas às nossas, porque vão saindo uns e entrando outros desse vale. Alguns vão ser retirados e outros vão entrando, porque infelizmente existe muito suicídio ainda no nosso planeta. E aí os cavaleiros foram embora, chegaram numa espécie de praça, aqueles milicianos
foram conduzindo aquelas pessoas. Quando eles chegaram numa espécie de praça lamacenta, que não é praça, logicamente, é um local que lembrava uma praça, eles foram embora. E o grupo em que Camilo estava começou a gritar e tentar sair dali. Só que por mais que você tente, é como se fosse um labirinto. Você não consegue. Eles começaram a gritar para que não fossem deixados ali, mas eles precisam ficar nesse local. Precisam. É da lei. Não existem casas, existem cavernas. E, à medida que o tempo foi passando, ele foi se juntando, né, com mais 4 companheiros suicidas. Então ele diz assim, Camilo: eu compartilhava o mesmo antro residencial de 4 outros indivíduos, como eu, portugueses, e no decorrer do longo martírio em comum, tornaram-nos inseparáveis. Nós vamos acompanhar esses 4, né, e alguns até vamos ver um pouco mais da história. Confesso que então, apesar da longa convivência, não desconhecia os nomes. No Vale Sinistro, a desgraça é ardente demais para que alguém se preocupe com a identidade alheia. Ninguém sabe o nome de ninguém. Não tem conversa, jogo de baralho, ninguém usa o WhatsApp, porque é sofrimento apenas. Então não dá para ter conversas assim, conversas amistosas. São realmente sofrimentos, né? Então ele não conhecia quem eram os 4. Ele só vai conhecer na hora do socorro o nome desses irmãos, né? Periodicamente nesse vale vem essa legião de aqui os lanceiros, né? Os milicianos, eles são lanceiros porque portam lanças mesmo. Então eles vêm periodicamente ao vale com essas espécies de carruagens. Dona Ivone diz assim: nós usamos alguns termos do mundo espiritual porque não existe. Nós temos que usar algum termo de comparação para que possamos tentar entender o que é aquilo, não é? Porque tem coisas no mundo espiritual que você não sabe o nome. Aparelhos, flores, cores, você não sabe, não conhece. Então, vamos usar o nome carruagem. Periodicamente vinham essas carruagens com esses esquadrões. Olha aqui, a flâmula que o Camilo viu da Legião dos Servos de Maria. Periodicamente eles vinham para resgatar alguns desses irmãos que já estavam em condições de dali saírem. É um desses resgates que Camilo vai. Vários vieram, ele não foi, né? Mas ele diz: dentro da atmosfera densa e penumbrosa surgiram os carros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros, em seguida damas e cavalheiros, que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual se particularizava por usar turbante e túnica hindus. Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. Nós vamos ver então a organização que é. Todo mundo está devidamente mapeado, né? Então começam a ser chamados os nomes daqueles que vão ser resgatados. A mesma voz austera que se diria, como das vezes anteriores, periodicamente eles vão lá, a mesma voz austera que se diria, como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Então, alguns se apresentavam ao ouvirem os seus nomes, outros tinham que ser resgatados. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. Então, há uma voz que não vem daqui, essa voz vem da colônia. Maria de Nazaré começa a chamar, dando comando para que eles resgatem quem deve ser resgatado. Mas a estranha voz indicava o lugar exato em que estariam os míseros, os que não se apresentavam, dizendo simplesmente: abrigo número tal, rua número tal. Ou, conforme a circunstância, dementado, inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua, não atenderá pelo nome,
reconhecível por esta ou aquela particularidade, porque havia espíritos inconscientes. Então eles não iam atender o chamado da voz, teriam que ser buscados nos locais onde estavam. Dir-se-ia que alguém de muito longe, porque era realmente da colônia, ajustava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas, para se informar detalhadamente do momento decorrente à expedição laboriosa. E realmente existem, como se fossem telescópios, são máquinas possantes que chegam até fora do planeta. Essas máquinas chegam em outros mundos, de tão possantes que são, essa espécie de telescópios. Os obreiros da fraternidade consultavam um mapa e iam rapidamente ao local indicado, e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno de tanto padeci, repercutindo pelos mais profundos recôncavos do meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Finalmente ele vai escutar o nome dele para ser resgatado por esse esquadrão. Em seguida, ouviram-se os nomes dos quatro companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Olha só, agora que ele vai saber o nome dos companheiros que viviam com ele naquela caverna. E a voz chamou. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante: abrigo número 36 da rua número 48. Atenção, abrigo número 36. Ingressar no comboio de socorro. Atenção, Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral. Ingressarem no comboio. A voz dava um comando, chamando os nomes. Foi lá o grupo do Camilo, que é um grupo que vai permanecer. Nós vamos acompanhar esse grupo durante o livro. Eles foram então resgatados. Camilo, Belarmino, Jerônimo, João da Azevedo e Mário Sobral. Foram então resgatados no comboio. E os que ficam gritam tentando invadir. Por isso que é preciso as lanças. Cadê a caridade, não é? Nós pensamos assim, poxa vida, tem lança no plano espiritual? Tem lança sim. Porque para o nível moral ainda desses irmãos é necessário o temor. Porque senão vira bagunça. Né? É a mesma coisa no mundo carnal. Eu posso sair daqui e dizer assim, hoje eu vou para o Celuz porque hoje eu quero distribuir sopa. Aí eu faço uma sopa e vou de qualquer jeito? Não, tem que ter uma organização no preparo dessa sopa, e quem vai participar, quais são os carros que vão levar, tem todo um preparo. No mundo espiritual também, e mais ainda. Né? Então tem que ter sim as lanças para conter os que não podem ser socorridos ainda. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que o enfermeiro me indicava, atencioso e paciente. Enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Então, para que não acontecesse isso, tem lá os lanceiros impedindo que eles subam o comboio. Né? Então tem que ter aqui o impedimento para aqueles que não podem ainda, porque há um critério, existe um critério para ser resgatado, e é um critério que não é mudado, esse critério. Qual é esse critério? Já vem, já. É só para estimular a curiosidade. Ela está atenta, tá vendo? Entrei, eram carros amplos, cômodos, confortáveis, com as persianas baixas, eles não viam o lado de fora. Nas portas de entrada, lia-se a legenda, entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas, Legião dos Servos de Maria. Nas portas de entrada desses carros, que era mais de um. Aqui, ó, Legião dos Servos de Maria. E havia também bordado na roupa deles, LSM,
Legião dos Servos de Maria, bordado nas roupas. Qual é o critério? O único critério para o resgate: alívio ou extinção da carga vital animalizada. O suicida vai com toda a carga do corpo. Enquanto essa carga não é pelo menos aliviada, de lá ele não sai. Então, ou ela é aliviada, ou ela é extinta, essa carga animal, a carga energética do corpo físico, que se desfaz naturalmente num processo de morte natural, que é o que nós chamamos de duplo etérico. Na hora que o cadáver se desfaz no túmulo, que é um processo natural, o espírito está vivo no mundo espiritual, o cadáver se desfaz, as energias que nós chamamos duplo etérico, elas vão se desfazendo também e voltam para a natureza. Com o suicida não acontece isso, porque há uma violência, então eles levam toda a energia vital com eles. Imagina uma pessoa com 20 anos, que precisava viver até 80. Olha o tempo todo que ainda precisava viver. Então vai muita carga do corpo, a carga vital que nós temos. Então é esse o critério, não existe outro. Ou você alivia ou extingue essa carga do corpo. A espiritualidade sabe os que estão em condições de serem resgatados e resgata aqueles no momento exato. Pois não? Como? Pois é. Algumas sim, 80 anos, Às vezes, porque é assim, como tem atenuantes e agravantes, às vezes o espírito reencarna, vive meses, é aquele espírito que morre, ou tem um aborto espontâneo, ou ele dura um ano, porque precisa, é um dos métodos da lei de aliviar essa carga. Por isso que nós dizemos, o que Camilo fala em relação a ele, nós não podemos generalizar, porque cada caso é um caso, tá? Então, como nós temos essa carga vital, que vai se extinguir com a velhice até a morte, e que no suicida não se extingue naturalmente, ela precisa se extinguir no plano espiritual, tá? Então, alguns ficam realmente até a data em que iam desencarnar, outros não, porque você tem que levar em conta se você estava obsidiado, isso é levado em conta. Se você, quando se suicidou, estava perseguido por alguém, se você tinha conhecimento, porque se você não tinha conhecimento das consequências do suicídio, você tem um atenuante. Então, tudo isso é levado em conta. Então, alguns ficam mais tempo, outros são recolhidos mais rapidamente. Por isso que ele diz, qual é o único critério? O alívio ou extinção dessa carga do corpo, a carga do corpo físico. Tá certo? Então, dependendo do caso, alguns ficam realmente. Ia viver até 90, se suicidou com 30, vai ficar o tempo todo lá. Até extinguir tudo aquilo. Tá certo? Ficou claro agora? Obrigado. Bom, após esse resgate, dependendo da condição moral, se o espírito está arrependido, ele pode continuar revoltado. A carga dele se extinguiu, mas ele continua revoltado. Ele pode estar endurecido, não aceita aquilo de jeito nenhum. Dependendo dessa condição em que eles estão, o suicida é encaminhado para a colônia correcional ao departamento adequado. Essa colônia que nós vamos ver a partir de agora é uma cidade imensa, é enorme. As distâncias são assim: você vai para o hospital, do Hospital Maria de Nazaré para uma outra área, por exemplo, o manicômio, leva 2 horas de carro, desses carros. Ela é muito grande. Então, dependendo dessa condição moral, alguns vão para o hospital, outros não. Já vão direto para um lugar chamado manicômio, nem vai para o hospital, né? Então ele diz, após o resgate, dependendo da condição moral, se arrependido, revoltado ou endurecido, o suicida é encaminhado para a colônia correcional ao departamento adequado, ou o hospital, ou o isolamento, o manicômio, ou até mesmo a torre de vigia, porque essa colônia ela é vigiada, e na torre podem ser abrigados alguns suicidas, como nós vamos ver depois, com o decorrer, porque eu não posso falar tudo agora, senão você não vem mais, Vou só dizendo para vocês terem estímulo de vir.
Então vão para algum desses lugares, mesmo a torre. Então nem todo mundo vai para o hospital, Maria de Nazaré, nem todos têm condições de ir para o hospital, porque depende muito dessa situação aqui, ó. Por isso, batemos de novo nessa tecla. Na doutrina espírita tem coisas que não podemos generalizar. São histórias diferentes, apesar do desencarne por suicídio. Bom, vamos então agora ao Hospital Maria de Nazaré. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas. As persianas foram retiradas para eles verem o panorama lá de fora. Quando eles entraram nesses carros, não pode desviar a atenção por nada. Então é tudo fechado para que não se desvie a atenção, porque eles são orientados dentro do carro a permanecerem organizados em silêncio. Não é entrar no carro e ficar de qualquer jeito, não. Tem toda uma organização. Então eles são orientados a permanecerem em silêncio. Então não abre nenhuma janela. Não adianta sentar na janela ou no corredor. Não tem diferença, porque não vai ver nada. Depois de algum tempo, aí sim, as persianas foram descerradas. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidade de visão. Aquela coisa cheia de neblina, a região onde eles estavam chegando. Ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Eles começaram a enxergar os muros e as torres da colônia, que é imensa. Existe até fosso, porque existem espíritos que querem invadir esse local. Daí a torre de vigilância. Na realidade existem várias torres. Existe uma torre principal. Então o comboio chegou, é uma região difícil, essa região do mundo espiritual. Eles chegaram, baixa a ponte levadiça, para eles poderem entrar e serem então distribuídos para o seu devido lugar. Vista a distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade, que nos sentimos ínfimos, acovardados só em avistá-la. Não faltava a fortaleza, nem mesmo a defesa exterior de um fosso. E aí, Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. Colônia correcional Maria de Nazaré. Só em um momento do livro ele usa essa expressão, colônia correcional Maria de Nazaré. Ele vai usando Legião dos Servos de Maria. Pois não? Esse tipo aí de construção, ele é um reflexo do período em que a obra foi escrita, ou que o espírito relatou, porque a gente pensa hoje, pensei que fosse mais moderno. É isso mesmo, Quer dizer, com certeza, outras edificações hoje talvez sejam mais modernas, porque ela não existia, essa colônia. Foi dada a permissão para Maria de Nazaré conduzir, erguer, não ela somente, logicamente, Mas porque é a época em que eles se suicidaram, Então tem que ser nesse formato para você não se sentir tão... Já basta o sofrimento em si do suicídio. Aí você chega num lugar tão diferente daquilo que você viveu, pior ainda, não é? De entrada, notamos pelas imediações numerosos militares. Olha, quem é militar vai ter emprego lá, nessa colônia, não vai ficar desempregado. Qual se ali se aquartelasse, fosse um quartel, de um regimento. Entretanto, estes muito se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal, lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de vigia. Aqui, Tá? Essa torre tem uma história, tem um capítulo sobre ela, é incrível.
as coisas que acontecem nessa torre. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia sua finalidade em letras visíveis. Eles chegaram então no departamento de vigilância, seção de reconhecimento e matrícula. Eles vão ser matriculados na colônia. É o departamento de vigilância. Era todo dividido em departamentos. O departamento hospitalar, o departamento de vigilância, até o departamento educacional, que é a cidade universitária, onde nós vamos encerrar o livro. A cidade universitária, que nem todos chegam. Nem todos os suicidas chegam até lá. Então eles chegaram no departamento de vigilância, na seção de reconhecimento e matrícula. Tratava-se da sede do departamento, onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção, como internos da colônia. Daquele momento em diante, diz Camilo, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. É a tutela dela. Ela é o ser mais importante dessa colônia. Então eles foram divididos em grupos de 10 e registrados. Prestaram algumas informações, como por exemplo, o motivo do suicídio. As mulheres foram separadas dos homens. A partir daqui, nós não vamos encontrar mais mulheres, as suicidas. Tem o hospital para os homens, o hospital para mulheres, o isolamento para os homens, isolamento para mulheres, o manicômio para os homens, o manicômio para as mulheres. Eles só vão interagir já na cidade universitária, lá na frente. Então, a partir daí, ele não vai ver mais as mulheres, porque elas ficaram separadas dos homens. As informações que eles prestaram para esses espíritos ficaram gravadas em discos magnéticos especiais, tipo DVD. Discos esses que registravam, inclusive, as imagens mentais. O que eles pensavam no momento do registro ficava registrada nesses discos, como se fosse um DVD. Nós não temos outro nome para dar. Camilo informa que deixaram esse local, que ele chama de bairro da vigilância, e foram encaminhados para outros veículos, tipo trenó, porque aí eles vão para o hospital, quem merece ir para lá. Esses trenós, que ele diz, a médium diz tipo trenó, puxados por cavalos, tendo sido levados ao Hospital Maria de Nazaré. A viagem levou cerca de 1 hora, da vigilância desse registro para o hospital, 1 hora, os que foram para o hospital, né? Um veículo mais ou menos assim, que deve ter outro nome com certeza, né? Lembrava um trenó. Lá, quando chegaram lá, depois de 1 hora, estava a indicação necessária sobre a arcada principal, orientando o recém-chegado para auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. Saíram do departamento de vigilância para o departamento hospitalar. Setas indicavam o início de novos trajetos. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela arcada do centro, onde também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Mas não era assim, o hospital é aqui, bem aqui do lado é o isolamento. Não, daqui a 1h30, 2 horas é o isolamento. 1h30, 2 horas é o manicômio. Então havia uma arcada principal indicando a chegada ao Hospital Maria de Nazaré. E ele vai então descrevendo no livro esse departamento hospitalar. Árvores frondosas, flores, aves mansas, pombos graciosos, tanques de água cristalina. Entretanto, quase tudo era cor de neve, o que entristecia o ambiente por conta da melancolia. Não há muita cor, pouquíssima cor. Tudo é muito branco, cinza, é muito melancólico nesse hospital. Apesar de já haver flores, para quem estava no vale, né, já está muito bom. O Hospital Maria de Nazaré, ou Hospital Matriz, não possuía muros, diferente do isolamento do manicômio.
Então vocês imaginem o tipo de espírito que vai para o isolamento, para o manicômio, que precisa de muro para ficarem lá. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trazados à Indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem-se Romeu e Alceste, receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância, incumbidos até então da nossa guarda. Vocês veem a organização? Foram recebidos pela vigilância e vão agora para os enfermeiros, os trabalhadores do departamento hospitalar. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita, 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos, alvíssimos e confortáveis. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós, esse é um momento muito interessante, gente. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Cada um sentiu o gosto da sua comida predileta nesse caldo. Isso aí já faz parte do sofrimento. Se tinha alguém do Pará, foi açaí, né? Que estava. Então aqui, ó, eles entraram, né, e receberam esse caldo. O sofrimento não acaba, tá, gente? O sofrimento do suicida, ele só acaba, encerra mesmo, depois de uma reencarnação, 1, 2, porque aqui eles vão lembrar da família, da mãe, quando servia a mesa, de quando eles sentavam junto à família. Isso tudo para nós valorizarmos a nossa família, valorizarmos esses momentos, para não passar por isso. Muito sofrimento, muita tristeza, angústia. Por quê? Fato singular, olha só. Enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças, as reuniões em família, a mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai à cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturaram ao alimento reconfortador. 2 médicos hindus entraram no quarto, acompanhados de outros 2. Entraram 4 médicos. Esses outros 2 aqui foram Carlos de Canalejas e Roberto de Canalejas, que foi marido de Ivone Pereira na última encarnação dela, antes de ser Ivone. Antes de ser Ivone Pereira, ela viveu em Portugal e na Espanha e casou com esse espírito, Roberto de Canalejas. Ele era um médico. Hoje ele é médico lá no Hospital Maria de Nazaré, tá? Foi o marido dela, não como Ivone, porque com Ivone ela não casou. Na vida anterior a Ivone, que nós vamos ver só no último encontro, né? Camila e os demais foram acolhidos com palavras de reconforto, cobertos e estimulados ao sono. Esse sono aqui é fundamental para a recuperação, é o sono magnético. Então eles foram acolhidos com palavras de reconforto, cobertos e estimulados a esse sono. É quando eles vão dormir depois desse tempo todo. Vale. Até deu sono nele aqui. É tão magnético que ele sentiu sono aqui na frente. Aí os enfermeiros disseram para eles: necessitai de repouso. Repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Mas até aqui, gente, eles ainda estão na dúvida se estão desencarnados ou não, sabia? Só depois que eles vão reconhecer mesmo que são imortais. Até aqui parece um sonho, porque o tempo se perde. Não se sabe mais quanto tempo passou. E eles começam então a expressar desgosto, remorso, temor, dúvidas e dores físicas. Porque apesar de estar extinto o fluido vital, eles ainda são revés da lei.
revés da lei de Deus. E eles sentem por conta da presença do perispírito, que ainda é muito grosseiro neles. O que é o perispírito? O corpo do espírito. O maior computador que existe no mundo e que registra todas as nossas vidas. Então o perispírito deles está enfermo. Então eles sentem sim dores físicas. E aí nós vamos conhecer então o grupo que veio com Camilo. Camilo, eles começam a falar sobre si. Camilo deu um tiro no ouvido por conta de doença, da cegueira. Jerônimo de Araújo Silveira também deu um tiro no ouvido por conta da ruína financeira em Portugal. Ele não conseguiu superar a vergonha de ter ficado pobre, ficar devendo credores. Belarmino de Queiroz e Souza cortou os pulsos por conta de uma doença, ele estava tuberculoso. João da Azevedo tomou veneno, por conta também de ruína financeira. E Mário Sobral enforcou-se por questões passionais, questão de amor. Ele vai ser rejeitado, como nós vamos ver, e enforcou-se. Ele e Jerônimo, depois que eles acordaram, ele e Jerônimo gemíamos de quando em quando, sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral estorcia-se, o pescoço entumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. Tudo isso só vai passar numa próxima reencarnação. Esses cacoetes, essas sensações, só depois de uma reencarnação, duas, para assumir tudo isso. João da Azevedo, retendo na mente torturada o envenenamento do corpo que lá se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica. E Belarmino a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, ou preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Ele vai reencarnar com deficiência nos braços, o Belarmino. Aí vai começar um momento complicado de vibrações ruins, porque eles vão começar a conversar e falar das suas infelicidades. Mário Sobral, que foi o que se enforcou, começou então a falar, reconhecendo o grande erro que praticou, lembrando a mãe, que sempre procurou incutir nele a ideia de Deus e da continuidade da vida. Chorando, rogou o perdão de Deus. Os 10 internos, os 10 que estavam lá no quarto, começaram a trocar confidências entre si, a falarem de seus dramas. Aí nós vamos conhecer a história do Mário Sobral, resumida aqui. Ele era casado, o Mário Sobral que se enforcou por conta de amor. Era casado, 3 filhos, abandonou a esposa por outra mulher, Eulina, uma prostituta, que apenas o explorou. Ele se apaixonou por ela, só que ela explorou ele. O que foi que ele fez? Ele estrangulou ela e se enforcou depois. Abandonado por ela, por Eulina, tentou a reconciliação em vão. Então estrangulou Eulina e depois enforcou-se. Os diálogos que se seguem, que o livro fala mais profundamente, entre os internos, revelam orgulho, irritação e impaciência. Eles são muito impacientes, muito orgulhosos, ficam se digladiando, porque são muito inteligentes, então eles ficam se maldizendo uns aos outros. Isso gerou um clima tão ruim na enfermaria, que foi preciso a intervenção. Camilo começou a narrar o seu drama e o que o levou ao suicídio, maldizendo a si mesmo, gerando um clima angustiante na enfermaria que atingiu todos os outros. Aí o livro diz: acudiram enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. Gerou um clima terrível de angústia na enfermaria. Por quê? Porque era uma lei que houvesse silêncio. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revivificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas, que visavam a beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento, conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais.
Desde aquele momento, porque gerou um clima terrível na enfermaria, eles passaram a ser vigiados. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelados no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Olha lá, vou vigiar vocês agora, para que não aconteça mais isso que aconteceu. Cerca de 15 minutos depois que aconteceu isso tudo, um médico chamado Joel Steele apresentou-se na enfermaria, dizendo que todos iriam ser submetidos a exames no gabinete cirúrgico. Eles vão começar, quer dizer, vão continuar o tratamento. Eles vão para esse lugar, que é o gabinete cirúrgico. Aí Camilo, então, vai narrar o que é que ele viu no hospital, como era esse hospital. Pude, então, distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, que é um lugar belíssimo, esteticamente falando, apesar da tristeza e do sofrimento. Também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias, apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina entre nossos tutelares, muito embora se não tratasse o local onde nos encontrávamos de zona adiantada. Era uma zona ainda inferior, mas já com muita elevação na questão dos aparelhos. Fui transferido dos cuidados de Joel Steele para os do jovem doutor, olha aí o marido da Ivone, de novo, Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização físico-espiritual, o perispírito, foi submetida a minuciosos e importantes exames. Ele vai sofrer uma cirurgia espiritual. E cada um vai passar por isso. Ele vai narrar dele, o Camilo, mas cada um vai ter a sua cirurgia. Aqui o marido da Ivone, da outra vida, novamente. Então eles vão examinar no Camilo toda a área que foi lesada pelo tiro. Eles vão examinar detalhadamente. Atingiu a região dos olhos, dos ouvidos, da faringe e o cérebro, Por isso que a possibilidade de quem se atira vir mudo, surdo, cego, com problemas mentais de todo tipo, porque é a área mais atingida. Então essa área foi toda examinada de Camilo, Os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, essa parte da cabeça, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares. Olha só, já pensou? Quando a medicina terrena começar a usar os raios solares, aqui, desses exames, extraíram fotografias e mapas que se moviam, sonoros, para análises especiais. Nós achamos a tomografia, a ultrassonografia, uma coisa maravilhosa no nosso planeta, mas lá esses mapas se movem e emitem sons. Tais fotografias e mapas, mais tarde, seriam encaminhadas à seção de planejamento de corpos físicos do outro departamento, que é o departamento de reencarnação. Nós já vimos o departamento de vigilância, o departamento hospitalar, e vai chegar ao departamento de reencarnação. Então ele sofreu uma cirurgia perispiritual. Olha só quantos aparelhos, que a gente não sabe o nome, mas ele sofre uma cirurgia exatamente na área onde ele se atirou, o Camilo. Aí nós vamos ver um pouquinho da história de Jerônimo de Araújo Silveira e família. Por quê? Porque eles são orientados, esses espíritos, a não pensarem tanto na família, não desejarem querer ver a família, para eles não se decepcionarem. Mas o Jerônimo não aceitou essas informações,
essas orientações, não é? Então, quem é Jerônimo de Araújo Silveira? Burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado, que não suportou a ruína financeira e se atirou também no ouvido. Ele suicidou-se em virtude de não ter suportado a ruína financeira. E ele vai insistir no desejo de visitar a família. Olha que orientam ele: Jerônimo, não vai, não é momento ainda. Você precisa se preparar para isso. Mas ele insistiu e aí a espiritualidade resolveu deixar ele ir, só que com vigilância. Ele vai numa espécie de veículo visitar a família. Então, ele pede, inclusive, que leve para a esposa dele, que ele acha que ainda estava pensando nele, um ramalhete de flores. Tá? Os que ficam aqui vão acompanhar essa ida de Jerônimo à terra por este telão. Nós vamos encontrar esse telão muitas vezes ainda no livro. Então eles vão acompanhar como instrução. Ele não deveria ir, mas insistiu. Aí materializa um ramalhete de flores e ele vai para a cidade do Porto, que era onde ele vivia. Tá? Ele vai de carro, num veículo, e o Camilo diz, olhando pela tela: a silhueta, a princípio longínqua, da cidade do Porto desenhou-se palidamente nas brumas tristonhas que envolvem a atmosfera terráquea. Ele começou a chegar no porto. Agitadíssimo, Jerônimo estacou à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispunham caridosamente à espera. Fora ali a sua residência. Então ele foi nesse, os amigos espirituais foram, sempre a flâmula da Legião dos Servos de Maria, e ele subiu a escada, coitado Jerônimo, achando que ia encontrar a família dele. Vai ter uma grande decepção, vai ser muito pior para ele, porque ele vai ter que deixar o grupo, ele não vai seguir mais junto com os outros que foram resgatados. Ele sobe a escadaria, e quando ele chega lá, decepção. Outra família morava na residência, 13 anos tinham se passado. Jerônimo saiu correndo, tentando fugir, mas foi impedido pelos lanceiros, que o obrigaram a entrar de veículo. Nesse momento, a lei de atração vai trazer para perto de Jerônimo espíritos arruaceiros, espíritos ociosos e curiosos, foram atraídos nesse instante, gargalhando e censurando Jerônimo, e contaram então o que aconteceu com sua família. Eles vão narrar o que o suicídio do Jerônimo ocasionou à família dele. Os credores tomaram a casa, o filho foi preso, a filha caçula está prostituída, explorada pela própria mãe, para quem ele queria levar as flores. As duas outras filhas vivem na pobreza. Então, dos 4 filhos, ninguém está bem, porque não teve a presença do pai. A esposa prostituiu a própria filha, a caçula. Ele fica enlouquecido. E os espíritos diziam assim para ele: ouves e te espantas, tremes e te aterrorizas, por quê? Que esperavas então que acontecesse? Não foi essa a herança que eles deixaste como teu suicídio? E a partir daí, diz Camilo, Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo. Quando ele retornou para o hospital, lá para a colônia, ele não foi mais para o hospital. Ele foi exatamente para esse local chamado isolamento. Ele não voltou mais para o Hospital Maria de Nazaré. Quando ele retornou, Jerônimo solicitou um padre para confessar-se, pois era católico romano. Foi designado então o padre Miguel de Santarém, que era o diretor do isolamento. Nós vamos encontrar muitos católicos trabalhando nessa colônia. Então ele foi para lá, foi se confessar, e perderam ele de vista. Ele só vai aparecer lá, uma boa parte do livro. Bom, aqui que vai ser o capítulo que nós vamos encerrar hoje, o reconhecimento é quando eles vão reconhecer de fato que não morreram, que são imortais, que apenas o corpo foi que ficou lá na sepultura. Por isso o título, o reconhecimento. No dia imediato ao da nossa internação, no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados
aos gabinetes clínico-psíquicos, onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente. Eles eram levados a esses locais, como se fossem clínicas mesmo, gabinetes, pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais confortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos, como se tônicos revivificadores ingeríssemos através das aplicações a que nos submetiam. Para tais gabinetes éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. E ele descreve, o livro descreve a maravilha que é a ambiência, as luzes, aromas, essências que são penetradas não só pelos pulmões, mas o próprio perispírito absorve, porque quando eles entram nesses locais, o tratamento já começa. Então ele diz que esses gabinetes são impregnados de fosforescências azuladas e delicadas vaporizações fluídicas. Os espíritos que atuavam nesses gabinetes eram médicos, espiritualistas, orientais, pessoas que sabiam muito bem lidar com a mente, com o pensamento. O ambiente era tão impregnado de energias benéficas que levava o grupo a uma espécie de sonolência, ficando quase inconscientes. Esse tratamento. É o que acontece aqui no espaço de refazimento, mais ou menos. Tem gente que dorme, que é tão bom, a musiquinha, não é? É mais ou menos assim. É tão bom o tratamento lá, porque existem os passes. Eles aplicam passe magnético. Eles ficam quase inconscientes. Todo dia eles faziam esse tratamento. Os médicos, agora vejam só, vai começar aí a dor do remorso mais forte na mente, porque eles não podem ocultar os mínimos detalhes de suas vidas. Nada é oculto a esses trabalhadores. Os médicos atravessavam o nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam o nosso caráter, examinando nossa personalidade moral, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada. Qual vai ser, como é que já começa a se delinear aí a próxima reencarnação? Qual o cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e a combatê-la? Nossa vida, que o suicídio interrompera desde a infância, era assim reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Eles faziam uma regressão mental. Os médicos obrigavam eles a fazerem isso. Era uma obrigação, não podia fugir. Então eles reviam tudo, todo o processo da vida. Fazia parte do tratamento. Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usamos. Por que vergonha? Porque eles sentiam vergonha nesses momentos de tratamento, nesses gabinetes, por conta do remorso, da amargura, do desgosto. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Então essa regressão passava, esvaía-se o torpor. E aplicavam passes. A espiritualidade aplicava passes. Né? Os fluidos beneficentes, que a seguir nos faziam assimilar terapêutica divina, iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome, de sede. Eles vão começar a perder algumas coisas, essas impressões de fome, de sede, diminuir a insana sensação de frio intenso, que num suicida resulta da gelidez cadavérica, que é o perispírito se comunica, vai começar a diminuir esse frio com o tratamento, atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, porque eles continuam com desejos de sexo, de bebida, de fumo, de jogo. Os desejos permanecem. Então isso vai ser atenuado no tratamento. Atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam um desequilíbrio chocante em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares. Quem não consegue superar isso aqui é para o manicômio, não fica no hospital. Inclusive ele narra, quando vocês lerem o livro, quem já leu,
há muita sexualidade desregrada no Vale dos Suicidas, porque tem homens e mulheres, é uma coisa terrível. Humilhações, por demonstrar, né, essas regressões, a ínfima categoria que pertencíamos à respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Isso aqui é interessante, porque entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental. Para quê? Para que deixassem os trejeitos nervosos. E dizem para eles assim, porque é assim, a pessoa que se corta os pulsos, ela fica tentando o tempo todo estancar o sangue, vira um cacuete. O que se enforca tentando tirar a corda. O camelo tentando aplacar o sangue do ouvido, vira um tique nervoso. Então eles foram chamados à atenção pelos médicos. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Aí um dia, foram fazendo esse tratamento, eles receberam um convite. Certo dia, Camila e seus companheiros receberam um convite para uma espécie de reunião, que seria presidida pelo diretor da área hospitalar, chamado Irmão Teócrito. Aí eles foram para essa reunião. Era a hora do crepúsculo, 18 horas. Toda 18 horas, na colônia, existe o momento do Ângelus, da oração a Maria. Ninguém é obrigado a orar, mas todo mundo ora. Então eles foram para essa reunião e era quase 6 horas da tarde, 18 horas. Então Camilo diz assim: 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião com o diretor do departamento hospitalar. E cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional, elevou-se, como se até a nossa audição chegasse, através de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante que não poderíamos avaliar. Quem canta essa música são mulheres chamadas vigilantes. Elas vão aparecer mais depois também, no outro encontro. As vigilantes, elas que cantam e envolvem a colônia com essa emoção a Maria. Enquanto esse canto eles escutavam, se desenhava em uma tela, junto à cátedra de Irmão Teócrito, o sugestivo quadro da aparição de Gabriel, a Virgem de Nazaré, participando da descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era o instante amorável do Ângelus. Então eles estavam nessa reunião, vai haver o momento de oração, que é no crepúsculo, e nesse momento, às 18 horas, desce essa tela, nesse lugar onde eles vão participar desse evento, exatamente a aparição do Espírito chamado Gabriel, anunciando a Maria que ela seria mãe do Criador. Então desce aquela tela, né? E eles começam a orar a Maria. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação, primeira prece coletiva deles. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam, acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua, de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbucio sublime da primeira oração. A um ângulo do tablado que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. Cada um deles, nesses encontros, vai ser submetido a uma regressão, só que todo mundo vai ver essa regressão. Lá naqueles outros gabinetes, a regressão era só mental. Era só para eles. Aqui, a regressão vai aparecer numa tela. Eles vão passar vergonha de todo mundo saber dos detalhes do seu suicídio, que eles não sabiam dos detalhes. E colocam esse aparelho
esse aparelho bem aqui, ligado esses fios à mente, e vai ser revelado então na tela a história. No caso aqui, vai ser o Belarmino que cortou os pulsos. Ó. Belarmino de Queiroz e Souza, individualidade portadora de vasta cultura intelectual, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir no estrado, onde se realizaria a famosa experiência instrutiva. E aí ele vai narrar, e todos vão ver. Não vai ser mais só mental, tudo vai se desenhar na tela, por conta desse aparelho aqui, que graças a Deus ainda não tem na Terra. Porque o dia que tiver, nós estaremos perdidos. Né? Aqui o Belarmino, que cortou os pulsos por conta da tuberculose. E recordando, Belarmino reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a agonia que se apoderara de suas faculdades, entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa e a urgência do suicídio, o seu doentio modo de pensar. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas já bastante estremecidas. Apenas aí, neste momento, é que eles vão realmente entender que estão vivos. Até aí, aquela confusão mental que vai se dissipando, não tinha passado, somente aqui, neste instante. Por isso que o título do capítulo é o reconhecimento de que estão vivos no plano espiritual. E Belarmino diz, depois de toda a experiência que passa na tela, sim, meus amigos, eu sou imortal, nada sei, que ele era materialista, nada sei, cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza de ser imortal constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Bom, além de toda a análise dos acontecimentos da vida que levaram ao suicídio, os espíritos também instruíram sobre o que deveria ter sido feito. O que era que eles tinham que ter feito para evitar o suicídio? Quais seriam as escolhas acertadas para que o suicídio não ocorresse? Por quê? Sabe por que isso? Eles instruem, porque muito provavelmente numa outra vida eles vão passar pela mesma situação. Então, por isso que eles têm que ser instruídos. Olha, vocês deviam ter feito isso, seguido esse caminho, feito isso aqui, né? E nesses momentos, eles também sabiam, ó, depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões, a fim de aprendermos como, de preferência, devemos ter agido para evitar o suicídio. Porque eles vão passar de novo numa outra vida, por situação semelhante ou igual. Em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral necessário ao seu progresso espiritual. Teve um senhor que se suicidou com 90 e tantos anos na Suíça. Estava internado com câncer. Talvez poucos dias ele precisava para desencarnar naturalmente. Ele se atirou da janela do hospital. Poucos dias, 95 anos. Mas não conseguiu. Né? Então, às vezes, faltavam alguns dias para aquela situação, aquele momento difícil passar. Então, concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade, se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência e desgraçadamente destruíramos. Então o livro diz o seguinte: o estado de angústia inconsolável, inquietação aflitiva, tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que ficam impressas na mente e na vida de um suicida reencarnado são indescritíveis à compreensão humana. O suicida reencarnado. O suicida vai reencarnar e passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio. Em situações semelhantes,
ou exatamente iguais que o levaram ao ato na existência anterior. Vão passar por situações semelhantes ou iguaizinhas. Por isso que eles foram instruídos de como agir. Mesmo, aí nós vamos encerrar, já para dar a deixa para o nosso próximo encontro. Mesmo com todo esse tratamento, mesmo com o tratamento no mundo espiritual, alguns dos internos não conseguem equilibrar-se, permanecendo atordoados, em estado de semi-inconsciência, sem conseguir progredir. Mesmo com tudo isso, a regressão de memória, os bálsamos, os passes, eles não conseguem progredir. Para esses, só uma reunião mediúnica é que vai atenuar. Por isso que no próximo encontro, que vai ser o capítulo A Comunhão com o Alto, nós vamos explorar essa reunião mediúnica. Eles vêm até uma casa espírita na Terra para uma reunião mediúnica de assistência aos suicidas para esses irmãos que não conseguem se recuperar, mesmo com todo esse tratamento no plano espiritual. Então eles vêm descer à Terra numa casa espírita para participar de uma reunião mediúnica de atendimento aos suicidas, que é o que nós vamos começar o nosso encontro na próxima quinta-feira, com essa reunião. Muita paz a todos.